1984, livro. 1984. Em inglês, 1984. Muitas vezes publicado como 1984. É um romance distópico da autoria do escritor britânico George Orwell e publicado em 1949. O romance é ambientado na pista de pouso número 1, anteriormente conhecida como Grã-Bretanha, uma província do superestado da Oceania. Em um mundo de guerra perpétua, vigilância governamental onipresente e manipulação pública e histórica, os habitantes deste superestado são ditados por um regime político totalitário eufemisticamente chamado de socialismo inglês, encurtado para Ingsoc na novilíngua, a linguagem inventada pelo governo. O superestado está sob o controle da elite privilegiada do partido interno. Um partido e um governo que perseguem o individualismo e a liberdade de expressão como crime de pensamento, que é aplicado pela polícia do pensamento. A tirania é ostensivamente supervisionada pelo grande irmão, o líder do partido que goza de um intenso culto de personalidade, mas que talvez sequer exista. O partido busca o poder por seu próprio bem. Não está interessado no bem dos outros, está interessado unicamente no poder. O protagonista da novela, Winston Smith, é membro do partido externo, que trabalha para o Ministério da Verdade, que é responsável pela propaganda e pelo revisionismo histórico. Seu trabalho é reescrever artigos de jornais do passado, de modo que o registro histórico sempre apoie a ideologia do partido. Grande parte do Ministério também destrói ativamente todos os documentos que não foram editados ou revisados. Desta forma, não existe nenhuma prova de que o governo esteja mentindo. Smith é um trabalhador diligente e habilidoso, mas odeia secretamente o partido e sonha com a rebelião contra o grande irmão. A heroína da novela, Julia, é baseada na segunda esposa de Orwell, Sonia Orwell. Como ficção política literária e ficção científica distópica, 1984 é um romance clássico em conteúdo, trama e estilo. Muitos dos seus termos e conceitos, como grande irmão, duplo pensar, crime de pensamento, novilíngua, buraco da memória, quarto 101, Telltale e 2 mais 2 = 5. Entraram em uso comum desde sua publicação em 1949. A obra popularizou o adjetivo orwelliano, que descreve o engano oficial, a vigilância secreta e a manipulação da história registrada por um Estado totalitário ou autoritário. Em 2005, o romance foi escolhido pela revista Time como um dos 100 melhores romances da língua inglesa de 1923 a 2005. Foi premiado com um lugar em ambas as listas da Modern Library de 100 melhores romances. Enredo. A história narrada é a de Winston Smith, um homem com uma vida aparentemente insignificante, que recebe a tarefa de perpetuar a propaganda do regime através da falsificação de documentos públicos e da literatura a fim de que o governo sempre esteja correto no que faz. Smith fica cada vez mais desiludido com sua existência miserável e assim começa uma rebelião contra o sistema. No livro conta-se a história de Winston, um apagado funcionário do Ministério da Verdade da Oceania e de como ele parte da indiferença perante a sociedade totalitária em que vive, passa à revolta. Levado pelo amor por Julia e incentivado por O'Brien, um membro do partido interno com quem Winston simpatiza. E de como acaba por descobrir que a própria revolta é fomentada pelo partido no poder. E também de como, no quarto 101, o chamado pior lugar do mundo, todo homem tem os seus limites. A trama se passa na pista no 1. O nome da Inglaterra sob o regime totalitário do Grande Irmão. No original, Big Brother. E sua ideologia Ingsoc, socialismo inglês, e conta a história de Winston Smith,
funcionário do Ministério da Verdade, um órgão que cuida da informação pública do governo. Diariamente, os cidadãos devem parar o trabalho por 2 minutos e se dedicar a atacar estericamente o traidor foragido Emanuel Goldstein, em seguida, adorar a figura do grande irmão. Smith não tem muita memória de sua infância ou dos anos anteriores à mudança política e, ironicamente, trabalha no serviço de retificação de notícias já publicadas, publicando versões retroativas de edições históricas do jornal The Times. Estranhamente, ele começa a interessar-se pela sua colega de trabalho Julia. Num ambiente em que sexo, se não para procriação, é considerado crime. Ao mesmo tempo, Winston é cooptado por O'Brien, um burocrata do círculo interno do Ingsoc que tenta cooptá-lo a não abandonar a fé no grande irmão. De fato, 1984 é uma metáfora sobre o poder e as sociedades modernas. George Orwell escreveu o animado de um sentido de urgência, para avisar os seus contemporâneos e as gerações futuras do perigo que corriam. E lutou desesperadamente contra a morte, sofria de tuberculose. Para poder acabá-lo. Ele foi um dos primeiros simpatizantes ocidentais da esquerda que percebeu para onde o stalinismo caminhava e é aí que ele vai buscar a inspiração. Lendo 1984 percebe-se que o Grande Irmão é baseado na visão de Orwell sobre os totalitarismos de várias índoles que dominavam a Europa e a Ásia na época. Stalin, também Hitler e Churchill foram algumas das figuras que inspiraram Orwell a escrever o romance. O Estado controlava o pensamento dos cidadãos, entre muitos outros meios, pela manipulação da língua. Os especialistas do Ministério da Verdade criaram a novilíngua, uma língua ainda em construção, que quando estivesse finalmente completa impediria a expressão de qualquer opinião contrária ao regime. Uma das mais curiosas palavras da novilíngua é a palavra duplipensar, que corresponde a um conceito segundo o qual é possível ao indivíduo conviver simultaneamente com duas crenças diametralmente opostas e aceitar ambas. Os nomes dos ministérios em 1984 são exemplos do duplipensar. O Ministério da Verdade, ao retificar as notícias, na verdade estava mentindo. Porém, para o partido, aquela era a verdade. Assim, o conceito de duplipensar é plausível a um cidadão da Oceania. Outra palavra da novilíngua era teletela, nome dado a um dispositivo através do qual o Estado vigiava cada cidadão. A teletela era como que um televisor bidirecional, isto é, que permitia tanto ver quanto ser visto. Nele, o papel de parede, ou seja, quando nenhum programa estava sendo exibido, era a figura inanimada do líder máximo, o grande irmão. No livro, Orwell expõe uma teoria da guerra. Segundo ele, o objetivo da guerra não é vencer o inimigo nem lutar por uma causa. O objetivo da guerra é manter o poder das classes altas, limitando o acesso à educação, à cultura e aos bens materiais das classes baixas. A guerra serve para destruir os bens materiais produzidos pelos pobres e para impedir que eles acumulem cultura e riqueza e se tornem uma ameaça aos poderosos. Assim, um dos lemas do partido, Guerra é Paz, é explicado no livro de Emanuel Goldstein. Uma paz verdadeiramente permanente seria o mesmo que a guerra permanente. Fim do resumo. Obrigada.